Flávio Joséfo, de fato, citou Tiago, o irmão de Jesus, em Antiguidades Judaicas? É sobre isso que nós iremos refletir aqui neste vídeo. Flávio Joséfo cita Tiago e cita Jesus. Mas esses personagens são os personagens do Novo Testamento? O texto está em Antiguidades Judaicas, no livro 20, capítulo 9, 1. Se não, vejamos. Mas este Ananos, mais jovem, porque era filho também de Ananos, que, como já dissemos, assumiu o sumo sacerdócio. Então temos aqui o primeiro personagem, que é o sumo sacerdote Ananos. Era um homem temperamental e muito insolente. Veja esses dois adjetivos, estas duas adjetivações. Ele era também da seita dos saduceus, que são muito rígidos ao julgar ofensores. Mais uma vez, outra adjetivação. Isto vai implicar, daqui a pouco, numa atitude claudicante, errônea, do sumo sacerdote Ananos. Rígido mais do que todos os outros judeus. Quando, portanto, Ananos supôs que tinha agora uma boa oportunidade, assim ele reuniu o sinédrio dos juízes, o Sanhedrim judaico. Ele reuniu os juízes e trouxe diante dele o irmão de Jesus. Este Jesus, que era chamado Cristo, e o nome do irmão era Tiago. Ele trouxe diante do Sanhedrim Tiago e alguns outros. Então, Tiago, com seus companheiros, foram apresentados para julgamento ao Sanhedrim pelo sumo sacerdote Ananos. E quando ele formalizou uma acusação contra eles como infratores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. Então veja que a sentença para este Tiago, juntamente com seus amigos, foi a sentença de apedrejamento. Mas para aqueles que pareciam ser os mais precisos quanto às leis, para os judeus, em outras palavras, eles não gostaram do que foi feito. Então temos aqui uma inconformidade, uma reprovação desta atitude de Ananos por parte dos judeus. Estes judeus também enviaram ao rei Herodes Agripa II, pedindo que ele ordenasse a Ananos que não agisse assim novamente. Então eles foram até o rei e reprovaram a atitude de Ananos, pedindo ao rei que interferisse e não deixasse Ananos fazer isso novamente, não o deixasse ser vezeiro e contumaz na sua conduta claudicante, ilícita, porque isto que ele tinha feito não se justificava. Alguns dos judeus, alguns deles, foram também, além de ter ido para o rei Agripa, foram ao encontro de Albinos, o procurador, e informaram a ele, a Albinos, que era ilegal para Ananos reunir o Sinédrio, o Sanhedrim, sem o consentimento do procurador. Albinos concordou com eles e escreveu de forma irada para Ananos e o ameaçou dizendo que ele seria punido pelo que havia feito. O procurador, que não foi avisado, reprovou e escreveu contra o sumo sacerdote. Por causa disso, razão pela qual o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de Ananos, quando ele o tinha exercido por apenas 3 meses. E fez Jesus, filho de Damineus, sumo sacerdote. Jesus, então, foi pinçado para o lugar de Ananos. Ananos foi exonerado e Jesus nomeado como sumo sacerdote. Imediatamente,
aqui do final da peroração para o exórdio, do final para o início, eu lhe pergunto: Jesus, o Jesus neotestamentário, Jesus bíblico, o Jesus filho de Deus, ele foi sumo sacerdote? Coincidentemente, me lembro até da passagem do autor de Hebreus, lá em Hebreus 8:4, quando diz que Jesus, se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote. Isso está aí nas traduções, muito embora esse texto em grego esteja diferente. Mas sabemos que Jesus não foi sumo sacerdote, o Jesus bíblico. Este aqui de Joséfo foi. Então não estamos falando aqui de Jesus do Novo Testamento. Não estamos falando deste Jesus, estamos falando de um outro Jesus. E também estamos falando aqui, Joséfo está falando de um outro Tiago, diferente do Tiago, irmão do Senhor, que também está no Novo Testamento. Portanto, ao ler Antiguidades Judaicas, o livro 20, capítulo 9, 1, este texto aqui que acabamos de fazer a leitura, nós inferimos algumas conclusões que passaremos de forma lúdica agora para os espectadores. O primeiro personagem aqui é Ananos, que é o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote. Olha ele aí. Então, esta figura representa o Ananos. O sumo sacerdote Ananos, ele condena Tiago a apedrejamento, mas não somente Tiago. Tiago e os seus amigos. E aqui nós temos uma primeira reflexão. Este Tiago de Joséfo, que foi condenado por Ananos, não pode ser o Tiago bíblico, porque o Tiago bíblico, ele não morreu por apedrejamento. Ele foi perseguido por uma multidão, foi lançado de cima do teto do templo. Quando caiu, muito embora tenha sido apedrejado, mas ele foi agredido e morreu com pauladas. Portanto, a narrativa da morte de Tiago do Novo Testamento é diferente do Tiago de Joséfo. Não são as mesmas pessoas. E o Tiago de Joséfo, ele foi condenado com os seus amigos, os seus companheiros. O Tiago bíblico, segundo os pais da igreja, morreu sozinho. Olha aí, é Gésipo e Clemente de Alexandria, citado por Eusébio de Cesareia, citados por Eusébio. Eles narram a morte do Tiago bíblico, uma morte solitária, não uma morte coletiva, como esta aqui prevista por Flávio Joséfo, nos indicando que se tratam de narrativas distintas, diferentes. Primeira razão é que o Tiago bíblico foi morto sozinho e o Tiago bíblico ele não foi morto apedrejado, por apedrejamento. Ele foi morto em outra circunstância, sendo lançado de cima do teto do templo. Portanto, temos aqui o Anos, o sumo sacerdote, que condena Tiago e os seus amigos a apedrejamento. E quem era esse Tiago? Irmão de Jesus. De um Jesus. Jesus, sabemos que existiam vários, é o nome comum Jesus. Mas Joséfo faz uma observação que parece efetivamente indicar o Jesus bíblico, porque ele diz Jesus chamado Cristo. Será então Jesus do Novo Testamento, o Filho de Deus? Se não, vejamos. Preste bem atenção nesta palavra Cristo. Uma informação importante aqui na narrativa de Joséfo é que os judeus, eles ficaram inconformados com a condenação de Ananos em desfavor de Tiago. Eles ficaram inconformados. E eles intercederam em favor do Tiago. Eles procuraram, nós lemos que eles procuraram tanto o procurador como o rei, para demonstrar publicamente a sua reprovação, porque fora cometida uma injustiça contra Tiago. Então os judeus procuram Albinos e procuram o rei Agripa. E esta consulta tem consequências. Qual foi a consequência da manifestação dos judeus? Qual foi a consequência? Vamos ver daqui a pouco. Antes disso, vamos fazer uma reflexão. Esses judeus
citados aqui por Flávio José, não podem ser os judeus bíblicos, porque os judeus neotestamentários perseguiam os cristãos, queriam matar Jesus Cristo. Porque Jesus sentenciou os judeus por várias e várias formas. Inclusive, os injuriou, intitulando-os de raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo, hipócritas, homicidas, guias de cegos. Há uma incompatibilidade aqui. Os judeus do Novo Testamento perseguiam os cristãos. Estes judeus aqui, eles estão entrando em favor de Tiago, intercedendo em favor de Tiago. Portanto, não pode ser o Tiago do Novo Testamento. Porque a doutrina cristã, ela está em dissonância com os pensamentos e as tradições defendidas pelos judeus. Portanto, estes judeus aqui, esses judeus de Flávio José, que intercederam em favor de Tiago e procuraram Albinos e o rei Agripa, eles produziram um resultado que foi a exoneração de Ananos do sumo sacerdócio. Ananos, então, foi exonerado, deixou de ser sumo sacerdote. E quem ocupa o lugar de Ananos? Jesus. Jesus, então, ele é pensado e é nomeado sumo sacerdote. Ele é nomeado ungido. Ele é nomeado Mashiach. Ele é nomeado Cristo. O que é que significa Cristo? Ungido. Cristo significa ungido. Então, chamar Jesus, um Jesus que é um nome qualquer, de Cristo, é dizer que ele é um ungido. E é sabido de todos que os sacerdotes eram chamados de Cristo. Leiam Levítico, capítulo 4, versículos 3, 5 e 16. Está claro lá. Se não, vejamos aqui no texto grego. Olha, Levítico 4, 5. Kailabon ho hiereus ho Christos. Então, tendo tomado o sacerdote ungido, olha, Levítico está chamando aqui o sacerdote de Christos, olha aí no grego, Christos, Cristo, ungido. Eu lhe pergunto, o autor do livro de Levítico está chamando Jesus de Nazaré aqui? Ou ele está se referindo a um sacerdote? É claro que não está se referindo a Jesus de Nazaré. Da mesma forma, como Flávio Joséfo, ao falar que este Jesus ele foi chamado de Cristo, não está se referindo a Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, constante nos textos neotestamentários. Aqui é outro Jesus. Jesus era um nome comum, como eu disse. E Cristo nada mais é do que um título, um dos títulos dos sacerdotes. Lembremos Dionias III, que foi o ungido, o Cristos das profecias de Daniel. E a fim de perorar, na peroração desta apresentação, nós temos aqui que tanto Tiago como Jesus, eles são filhos de um homem chamado Damineu. Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Jesus, filho de Damineu. Então, Tiago é irmão desse Jesus. O Jesus bíblico nunca foi pensado a ser sacerdote. O Tiago bíblico, ele não morreu de forma coletiva. Ele morreu sozinho e não por apedrejamento. Portanto, a conclusão que se tem desta leitura é que Flávio Joséfo citou um Tiago, sim, mas não o Tiago neotestamentário. Citou um Jesus, sim, mas não um Jesus bíblico, não aquele Filho de Deus que foi o Messias. Essas são, portanto, as nossas conclusões, sob censura e salvo melhor juízo. Grande abraço a todos.